pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José, mais um vídeo, hoje trazendo um conteúdo diferente, também seguindo a mesma linha do que eu estou postando, que é a saúde da mulher, mas trazendo um outro conteúdo, hoje focando no emagrecimento feminino e as diferenças referente a questões hormonais, tá? Que podem influenciar nos resultados. Mas antes de eu começar esse tema, deixar alguns recados para vocês. Falar que eu vou continuar postando vídeo, tá? Referente a exercícios, tá? Só que eu tô procurando também pôr esses tipos de vídeos, tá? Pra gente trazer coisas diferentes. Mas eu também vou fazer vídeos referente à musculação, tá? Fazer as reflexões que eu sempre faço, tá? Se vocês quiserem dar sugestões também, vocês fiquem à vontade, beleza? Pedir para vocês se inscreverem no canal, @GigroJuniorPersonal, e também seguir as outras plataformas que a gente tem, né? E também seguir, também indicar a colegas, amigos, namorada, a quem vocês acharem que é interessante esse conteúdo, ou mesmo que vocês achem que é legal, né? Para dar uma ajuda, né? Então, se puderem indicar para outras pessoas, agradeço. Bom, então, voltando a falar do tema, que é emagrecimento feminino, diferenças hormonais que podem influenciar nos resultados. Pegando outros vídeos, né, que eu falei, eu falei de o que alguns hormônios femininos vão influenciar. Vou pedir para vocês assistirem esses vídeos anteriores, tá? Não leva muito tempo, porém vou fazer um leve resumo de alguns aqui, tá? Trazer algumas complementações, de repente qualquer coisa também dar exemplos, né? Talvez o dia a dia, tudo. E aí, vocês fiquem à vontade também para fazer comentários, dar sugestões, tá? Podem, ou se vocês têm na outra plataforma, em outras plataformas também pode fazer. E o que acontece? Muitas vezes, muitas mulheres vêm comentar comigo, né, da dificuldade que tem de emagrecimento, né? Isso, obviamente, muitas vezes tem relação com a atividade física, tem relação com a alimentação, depende muito da situação, né? E aí, as questões hormonais também elas têm um ponto importante nessa questão, tá? Porque se vocês lembrarem, eu até em vídeo anterior não vou falar tudo que eu falei nele, tá? Então aí vocês assistem, tá? Eu vou falar das 4 fases que a gente tem do ciclo menstrual, que é a fase menstrual, depois a gente tem a fase folicular, a de ovulação e a fase lútea. E cada uma vai estar correspondente a alguma questão. Então, o progesterona ou o estrógeno eles vão estar relacionados, e dependendo da quantidade que eles estão mais altos ou mais baixos, vai influenciar consequentemente na questão do treino de musculação ou qualquer outra atividade física, tá? E aí, um ponto a se comentar que é o seguinte, é interessante sempre você ter outros profissionais de saúde atuando junto, tá? Então, se você tem o seu personal, você tem o professor que te auxilia nos treinos, tenta ver também uma parte de alimentação, tenta sempre ver dentro do possível um cardiologista, né? Entre outros profissionais que você puder, também um endócrino, né? Óbvio, vocês podem até falar, professor, mas eu não tenho essa condição financeira. Mas se você fizer pela unidade de saúde da família, de repente conseguir marcar, mesmo que demore, e já a alimentação, de repente tentar ir mudando aos poucos, aí se não achar um nutricionista, sabe, de repente na própria academia tem, sabe, aos poucos tentar ir mudar os hábitos de vida, já vai auxiliar bastante, tá? Então é sempre bom ter profissionais auxiliando, nunca fazer por conta, tá? E aí vamos entrar algumas questões aqui que seria interessante falar. Bom, primeiro ponto que pode de hormônio que pode influenciar na questão do emagrecimento.
Desculpa, o estrogênio, tá? Ele vai ajudar no uso da gordura como fonte de energia, tá? Porém, em excesso ou queda brusca, pode aumentar a retenção de líquido. E o acúmulo de gordura principalmente vai ficar em quadris e coxas. Então, vamos recapitular. Nada em excesso é bom. Então, a gordura no corpo, num certo ponto, é bom, é ideal, é bom ter. Porém, no seu excesso, vai ser prejudicial. Tá? Se você tem um acúmulo muito grande de estrogênio, igual ele fala da retenção de líquido, você tem dificuldade para retenção de líquido, você começa a inchar, né? E aí isso aí dificulta na questão do emagrecimento, né? Eu já tive alunos que tinham essa questão de tá inchada, tudo, então muitas vezes de repente falta alguma coisa, de repente tomar mais água, uma hidratação, uma boa alimentação. Então aí é o que eu falei, então entra outros profissionais, outras questões. Então o primeiro ponto, o estrogênio pode influenciar, tá? Sendo que se tiver um grande acúmulo, vai também, além da questão de retenção de líquido, a gordura normalmente nas mulheres vai em quadril e coxa. Tanto que você vê que muitas mulheres reclamam, essa barriga não sai, essa gordura na barriga, nossa, eu tô com celulite, eu tô com estria, né? Então, a gente já vê que o estrogênio vai estar relacionado nisso. E se você ver no vídeo anterior que eu fiz, eu falo disso, do estrogênio, que num dado momento ele vai ajudar a você ter força, na queda dele já muda totalmente. Então, você vê que é interessante que ele vai tanto ele afeta na questão de emagrecimento, tanto para a pessoa perder o líquido, né, suar, que isso vai prejudicar, como também no acúmulo de gordura. Aí a gente entra no progesterona. Aí ele vai aumentar na fase lútea, né? Que aí eu vou até confirmar aqui com vocês. Que aqui nessa fase ele vai estar muito relacionado à questão de temperatura corporal, tá? E aí o que acontece? Ele pode elevar o apetite, tá? Causando um inchaço e diminuindo a disposição de treinar. Então, você vê que é interessante, que é aquela fase pré-menstrual, é aquela fase que está quase já para menstruar. Então, a mulher vai ter um aumento no apetite, né? Ou seja, vontade de comer, e aí a dificuldade, não vai ter vontade de treinar. Onde o que acontece, consequentemente, se ela não vai treinar, e isso dura alguns dias, ela vai começando a acumular gordura, né? Ou seja, aí o processo fica mais difícil ainda, né? Então, enquanto que o estrogênio ele ajuda no uso da gordura como fonte de energia, e também ele fala da questão de retenção de líquido e acúmulo de gordura na região de quadril e coxa, o progesterona ele vai começar a ajudar a mulher ter mais apetite e, consequentemente, ela vai começar a comer mais, e junto com isso ela vai querer treinar, né? Tipo, parece o bonzinho e o vilão, né? O progesterona seria o vilão, o estrogênio o mocinho, né? E aí a gente já entra no cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, em níveis elevados, vai começar a dificultar a perca de gordura, tá? Eu vou dar um simples exemplo. Se você pega isso tanto homem como mulher, está num momento estressante, você vê que normalmente a pessoa começa a ter realmente dificuldade para engordar, afeta no treino, acaba atrapalhando o rendimento. Então, níveis de cortisol alto, você vai ver que normalmente, provavelmente a pessoa vai estar muito estressada, muito de mau humor, vai ter alguma coisa desregulada lá. E aí, junto com isso, com essa questão da dificuldade de perder a gordura, ela vai favorecer o acúmulo de gordura na região abdominal também, e vai ter a perda de massa muscular, tá?
Se vocês lembrarem, eu falei no estrogênio que vai ter acúmulo de gordura no quadril e da coxa. Porém, a gente também tem outras regiões. A abdominal também é a região que as mulheres reclamam muito que tem acúmulo. Então a gente vê que não é só o quadril e a coxa. Também tem o abdominal a partir do momento que você está relacionado com o cortisol, que tem a questão de estresse, aí o metabolismo começa a não estar funcionando direito, e aí acaba ocorrendo essas questões. E aí a gente também já entra na insulina, tá? Que ela, em mulheres, tende a oscilar muito a sensibilidade à insulina. E a resistência aí dificulta o emagrecimento, mesmo você tendo uma dieta. Ou seja, a insulina, mesmo você se alimentando bem e tudo, a insulina vai ter diferenças de proporção e a mulher vai ter mais dificuldade para conseguir emagrecer. Então, quando a gente pega o estrogênio, que ele fala que ele usa a gordura como fonte de energia, porém, se tem um acúmulo de gordura no quadril e na coxa, aí você parte para progesterona, né? Que aí diminui a vontade da mulher treinar, tá? Estou falando mulher por causa dessas questões desses tipos de hormônios, tá? Aí depois a gente parte para o cortisol, que está relacionado ao estresse, não muda muito, ele vai ter dificuldade para perder gordura, né? E consequentemente também vai ter acúmulo de gordura na região abdominal. A insulina, as mulheres têm que ter mais sensibilidade à insulina, o que vai causar uma dificuldade em ganho de massa muscular e vai ajudar no acúmulo de gordura. Aí o testosterona, né, em menor quantidade, é importante para o ganho de massa magra, né? Em menores níveis, torna o processo mais difícil, né? Então, por exemplo, se você tem um nível de testosterona um pouquinho mais alto, você consegue ganhar massa, tudo. Se tem uma queda do testosterona, a dificuldade para ganho de massa vai ser mais difícil, né? Lembrando que as mulheres também têm testosterona, mas uma quantidade menor, tá? E aí eu não vou entrar muito específico nesse ponto, porque o vídeo que eu fiz anterior explica bastante essa questão do que pode afetar a testosterona na mulher, tá bom? Aí, como eu falei, peço para vocês assistirem para que complemente com o que vocês estão ouvindo hoje, o que a gente está falando aqui hoje. E aí, a gente entra no final, no ciclo menstrual e os resultados. Então, na fase folicular, você tem mais força e mais facilidade de queima de gordura. Já na fase lútea, que é a TPM, você tem um maior cansaço, retenção de líquido e uma fome emocional, né? Porque essa fome emocional seria aquela vontade que você fala, cara, eu preciso comer alguma coisa. Muitas vezes não é a fome, mas é aquela vontade de você comer alguma coisa, né? É interessante fazer uma observação como os hormônios eles vão estar relacionados com alguma coisa. Então você pega até voltando aqui, vou pegar esse último que a gente falou, que é do ciclo menstrual, que é a fase folicular, né? Vou achar aqui só para fazer uma observação. Deixa eu ver. Você pega a fase folicular, né? O que acontece? Vamos lembrar, o estrogênio tem um aumento. Se o estrogênio tem um aumento, né? Se o estrogênio tem um aumento, isso consequentemente vai trazer algum benefício, né? Aí foi onde que aí eu vou pedir para vocês verem no vídeo anterior, que eu falo sobre isso. Então aqui ele fala que tem a questão de mais força muscular e ajuda na queima de gordura. Se você pega a fase lútea, que se eu não me engano, eu vou só confirmar. Deixa eu ver. É a última, né? Você tem um aumento grande do progesterona, né? O que você vai ter? Um maior cansaço, retenção de líquido e uma fome emocional, né? Ou seja, com o estrogênio você tem pontos benéficos na questão de perca de massa gordurosa e questão de músculo, e com progesterona
você acaba tendo sintomas que atrapalham o seu treino, né? E ele vai estar bem relacionado com os outros vídeos que eu fiz. Por isso que eu até falo que é interessante vocês assistirem todos, porque vai ter alguma coisa interessante, sempre vai ter algum ponto interessante para ser, vocês vão conseguir pegar aquilo e juntar com outros vídeos, tá? E aí, só para encerrar também, eu pedi para vocês acompanharem as outras plataformas, né? Seguindo @GigoJuniorPersonal, que eu também, esses vídeos aqui eu também faço dicas mais rápidas no Instagram, no TikTok, no Kawaii. Então pedi para vocês também acompanharem, para indicar para quem vocês quiserem também. É sempre feito com muito carinho, com muito amor. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que de alguma maneira tenha contribuído para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!